Olá, tudo bem? Você sabia que mesmo que os cônjuges estejam casados pelo regime da separação obrigatória de bens, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam? E você sabia que é possível afastar essa comunicabilidade de bens? Mas você sabe como deve proceder para afastar essa comunicabilidade de bens? Eu sou a professora Egli Secone e estou aqui hoje para falar a respeito da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal e o direito sucessório. De início, quero traçar aqui a diferença entre o regime da separação convencional de bens e o regime da separação obrigatória de bens. Então, o regime da separação convencional de bens, ele pode ser convencionado entre os nubentes por meio do pacto antinupcial, já que não é o regime legal. Então, quando os nubentes forem se habilitar para o casamento, antes disso eles vão até o cartório de notas, lavram a escritura do pacto antinupcial e lá fica constando que o regime é da separação convencional, ou seja, nenhum patrimônio se comunicará. O que é da mulher ficará para a mulher, mesmo que ela adquira na constância do casamento, e o que é do homem ficará com o homem, mesmo que ele adquira na constância do casamento. Por sua vez, o regime o regime da separação obrigatória de bens, ele se dá por determinação legal, por isso que ele é chamado regime da separação obrigatória ou separação legal, porque é a lei que determina aquela separação. Aqui não entra a vontade dos cônjuges, né? Na verdade, no momento em que eles vão se casar, a vontade dos nubentes aqui é indiferente. Por quê? Porque a lei determina, lá nas hipóteses do artigo 1641, quais são as situações em que obrigatoriamente o regime será da separação. E quais são essas situações? Primeira, lá do artigo 1641, para aqueles que se casarem com inobservância das causas suspensivas do casamento, aquelas previstas lá no artigo 1523. Segundo, para os maiores de 70 anos. E terceiro, para aqueles que casarem mediante suprimento judicial, ou que precisam de suprimento judicial para se casarem. Nessas três hipóteses, obrigatoriamente o regime será o da separação de bens. Os cônjuges não terão, no momento da habilitação, os nubentes não terão a possibilidade de escolha. E diante disso não há necessidade de se lavrar a escritura pública de pacto antinupcial, porque neste caso decorre da própria lei. Mas como fazer para afastar aí os efeitos da súmula 377? Então vamos saber primeiro o que prevê a súmula 377 do STF. A súmula 377, ela prevê que no regime da separação legal ou da separação obrigatória de bens, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam. O que quer dizer isso? Que no entendimento desta súmula se presume que houve esforço comum para a aquisição do patrimônio. E vem uma questão interessante, porque essa súmula ela foi editada sob a égide do Código de 1916. E quando o Código de 2002 entrou em vigor, a doutrina e jurisprudência começaram a discutir se ela continuaria sendo aplicada aqui às hipóteses do Código Civil de 2002. E o entendimento que se chegou foi que sim, a súmula 377 continua sendo aplicada sob a égide do Código de 2002. Só que aí nós tínhamos uma grande dificuldade. Qual é a grande dificuldade? Aquela pessoa que adquiria o seu patrimônio na constância do casamento e via-se, por exemplo, no momento do divórcio, entendo que partilhar o seu patrimônio, ela tinha que fazer a prova negativa, ou seja, este cônjuge, né, ou ex-cônjuge, tinha que fazer a prova de que o outro não contribuiu, não colaborou para a aquisição daquele patrimônio. E questão importante, tá? A colaboração aqui não é colaboração necessariamente financeira, pode ser uma colaboração financeira ou pode ser uma colaboração, por exemplo, a mulher de ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, tá? Então, não é só colaboração financeira. Mas hoje nós já temos um outro entendimento, que é do qual eu compartilho e entendo que é o mais adequado para a situação, de que aquele cônjuge que não
tem o bem ou o patrimônio no seu nome, é que tem que fazer prova de que ele colaborou. Me parece mais justificável neste sentido, tá? Até mesmo para não gerar o enriquecimento sem causa. Então ele vai lá e faz prova de que ele colaborou com aquele patrimônio, pedindo aí a incidência da súmula 377. Mas então como é que nós vamos afastar a incidência dessa súmula, já que o entendimento é de que ela se aplica em todos os casos? É possível se afastar a incidência dessa súmula desde que os nubentes, no momento em que forem se habilitar para o casamento, já sabendo, ou porque eles já se informaram, ou porque lá o escrevente no cartório de registro civil informou que no caso deles o regime seria o regime da separação obrigatória de bens, eles vão até o cartório de notas e lavram uma escritura pública de pacto antinupcial. Aí vocês devem estar pensando, mas professora, você acabou de falar que para esse caso não precisa de pacto antinupcial porque decorre da lei. Certo, não precisa do pacto antinupcial para fixar o regime de bens, porque esse a lei já determinou. Eles farão um pacto antinupcial, pelo contrário, para afastar a incidência ou para afastar os efeitos da súmula 377. Quando eles fazem essa escolha, eles usam aí da sua autonomia privada, da liberdade individual. Isso é possível? É possível. Eles têm essa liberdade. É legal fazer isso. Então, eles vão até lá e dizem, nós não queremos que se apliquem os efeitos da súmula 377 no nosso regime de bens ou na nossa aquisição patrimonial. Deste modo, o que vai acontecer? Para um eventual divórcio, mesmo que tenham sido adquiridos bens na constância do casamento e adquiridos onerosamente, o juiz não poderá aplicar aí os efeitos da súmula 377. Portanto, o bem que estiver no nome do cônjuge é com ele que ficará. Não haverá essa comunicação, portanto afastando a incidência da súmula 377. Agora, como é que isso vai interferir aqui para nós no direito sucessório? Então, vamos pensar lá no momento da abertura da sucessão, em que houve o falecimento do autor da herança. Se os cônjuges foram casados pelo regime da separação obrigatória de bens, nós teremos que verificar lá a ordem de vocação hereditária para saber se esse cônjuge é ou não herdeiro, o cônjuge sobrevivente. Então, lá o artigo 1829 do Código Civil traz para nós a ordem de vocação hereditária e o inciso 1 traz a primeira classe de herdeiros. Qual é a primeira classe? E quem são as pessoas que estão incluídas nesta primeira classe? Nós temos os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Só que aí o legislador continua para trazer para nós quais são as hipóteses em que o cônjuge sobrevivente é herdeiro, porque não são todas elas. Isso não é objeto que nós trataremos hoje aqui no nosso estudo, ficará para uma próxima aula. Então ele traz as situações que o cônjuge não é herdeiro. E a primeira vem lá, quando for casado pelo regime da separação obrigatória de bens. O que acontece? Se for casado pelo regime da separação obrigatória de bens, o que nós vamos ter que verificar? Se este cônjuge falecido adquiriu algum patrimônio onerosamente. Se ele adquiriu onerosamente, o que nós temos que verificar? Se há incidência ou não dos efeitos da súmula 377 do STF. Se houver a incidência desses efeitos, porque não houve este pacto antinupcial que afastou aí a incidência desses efeitos, o cônjuge sobrevivente retira a meação dele e a outra metade do patrimônio, que é do falecido, vai ser dividido entre os herdeiros, porque o cônjuge sobrevivente não será herdeiro. Agora, se houver aí lá na constância do casamento, ou melhor, se não houver este pacto antinupcial afastando a incidência dos efeitos da súmula 377, com o falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente retira a meação dele e a outra metade, então que a metade do falecido, partilha-se entre os herdeiros. Havendo o pacto antinupcial afastando a incidência do 377, o cônjuge sobrevivente não recebe nem meação e nem será herdeiro.
Bom, mas suponhamos que não tenham descendentes. Nós vamos para a segunda classe de herdeiros. Qual é a segunda classe de herdeiros? Ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E aqui vem uma questão interessante. Nessa hipótese, não importa se o regime é da separação obrigatória de bens ou não, o cônjuge vai sim receber a herança concorrendo com os ascendentes. Espero ter ajudado com mais essa informação. Aguardo você nas minhas redes sociais. Estou no YouTube, no Instagram, na página do Facebook, professora Egli Secone. Um abraço.